Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! Que frio! Ao canal Luz Sextos, eu sou a Bia Rodrigues e vamos falar hoje sobre a semana de 3 a 9 de setembro. E já para começar bem, parabéns virginianos da semana, queridos, sejam muito felizes, muito amor no coração, muita alegria, muita satisfação, tudo de melhor para vocês, tá? E tá, dá pra ver, né, minha cara aqui, minha faixa de exausta, cara, extenuada, porque quase não sobra tempo, né, para fazer as coisas que eu preciso. Então vamos assim mesmo, né, não vai dar valsa, esculhambado, mas pelo menos vocês não ficam sem o vídeo da semana, para vocês terem aí as previsões das possibilidades do que pode acontecer, do que a semana traz, das energias, das vibrações. Isso é o mais importante, né? Saudações ao mestre Serafis Bey, que está aí conosco, emanando seu conhecimento, sua sabedoria, sua harmonia, e isso aí é muito importante para todos nós. Bom, vamos lá, né? Deixa eu entrar aqui já com o mapinha, que, claro, óbvio, né, não tá no começo certo, porque nunca é, né? Então, deixa eu colocar aqui no dia 3. Mapinha do dia 3. A gente começa a semana aí com o ascendente em Virgem. E olha só, né, pessoal? Além do ascendente em Virgem, a gente também tem Mercúrio em Virgem. E ele fica exaltado, né? Porque ele está em Virgem, domiciliado, né? E em júbilo, porque ele está na casa 1. Olha só, que é a casa que traz júbilo a Mercúrio. Só que, né, ele está nessa conjunção aí com o Sol. A gente vê aqui pelos graus, ele já passou, né? Ele está até 5 graus, pelo menos do jeito que eu vejo. Ele não está combusto, ou seja, ele não está sendo queimado ainda pelos raios do Sol. E por conta disso, ele fica mais tranquilo, né? Ou seja, os aspectos comunicativos não ficam tão violentos como poderiam ficar, né? Porque nessa situação aí, a gente tem aqui a conjunção que traz aquela atividade, né? Uma conjunção positiva que traz inteligência, criatividade, capacidade alta de raciocínio, concentração, habilidades, né? Tudo isso aí fica bem marcado. Só que Mercúrio está retrógrado, né, gente? E Mercúrio retrógrado mostra que determinadas situações de comunicação acabam não indo muito bem. E aí levam as pessoas a mentir, a não saber se comunicar, a não ter objetividade na fala, não ter clareza, né? Às vezes se perdem no que está falando. Então, a lentidão também aparece, a gente fala sem pensar. Então, essa semana traz aí uma necessidade muito grande, cuidados aí muito importantes, tá? Porque apesar de Mercúrio estar exaltado, estar jubilado, estar em domicílio, enfim, né, as extremas análises ficam agora muito mais importantes, muito mais necessárias, porque a prudência, né, a, a metodicidade ordenada vai ser muito necessária nesse momento. Detalhista, né? Precisa ser, porque com o Mercúrio retrógrado, aqueles detalhes, né, de Virgem acabam se esvaindo um pouco. Então, a gente precisa capturar esses detalhes para ter atenção no que está fazendo, no que está falando, né? E principalmente com as questões não só de comunicação, mas fala muito aqui de saúde, tá? Essa semana aí pede uma atenção à saúde, tá? Por quê? Nós temos o nosso Saturnão aqui, retrógrado em Peixes, na casa 6, né? Que é a casa que fala não só de trabalho, né, do dia a dia, mas fala também da nossa saúde. Ou seja, tem aqui situações
que gente, é complicado, né? Fala de serviços públicos, fala dos trabalhadores, dos sindicatos. Nessa casa 6 aqui, o nosso querido Marte fica em júbilo, né? Marte está na casa 1, que é a casa do ascendente, né? Da sua personalidade, das personalidades, né? E apesar de Marte estar aqui em Libra, que traz uma ação mais rápida nas escolhas, nas determinações, né? É, é preciso tomar cuidado, né, com a sua imagem, ou seja, se autoafirmar, mas não demais, fazer as coisas na medida certa, como Libra mesmo pede para que aconteça, né? É o equilíbrio das ações que vai trazer aí posições mais legais, tá? Como a gente está vendo aqui, não temos aspectos, Marte não está fazendo aspectos nesse momento. Então, é como se ele tivesse solto na vida, né? Tá solto para fazer o que ele quer. E a gente tem que ter cuidado, porque nós estamos falando aqui de de um maléfico, né? Que é como dito assim na astrologia. Eu não vejo dessa forma Saturno como maléfico, né? Ele traz dificuldades, sim, traz problemas que precisam ser resolvidos, traz disciplina e também a construção. Então, quando a coisa não está indo muito bem, né, em matérias de ordenamento, construção, as coisas que precisam ser feitas não são feitas, óbvio que a gente toma as chibatadas necessárias, né? E Marte seria o nosso pequeno maléfico. Mas Marte, eu acredito, né, que essa conclusão aí de maléfico, Marte é o planeta das ações, né? Da coragem, da determinação, a pessoa vai e faz mesmo. Só que o único problema é o como vai fazer, né? Não é simplesmente ir e fazer, se tacar e que se dane sem olhar para os lados, né? Então a gente precisa não ficar cego de raiva, não ficar cego de paixão, não ficar cego, né, de desejos, porque quando isso acontece, a gente perde o rumo. E como Marte ele está ali sem fazer aspectos com nenhum outro planeta, então a gente tem que tomar determinados cuidados. Nós vamos ver isso aí mais para frente, porque Saturno também vai ficar assim, e aí, gente, tem descambo, né? Ou seja, tem aquela coisa mais pesada, tipo, eles fazendo o que eles querem, soltos na vida, imagina, né? Pode trazer muitos estragos aí na vida das pessoas, tá? Então a gente fica de olho nisso. A Lua, ela entra essa semana no modo disseminante no signo de Áries, como tá aqui, ó. E ela faz um aspecto de quadratura com Plutão. Enfim, emocional, né? Ela casa 8, então ativa o emocional profundamente, né? Os dramas, né? E a Lua em Áries, ela tem muita atividade, né? A Lua em Áries, ela traz essa atividade, essa coisa aguerrida de defender as pessoas que ama, de ter a tendência mesmo é a família. E às vezes a pessoa fica aí abrupta mesmo até com a família, sabe? De não permitir interferência de familiar, né? Então, essa situação aí, dessa Lua em Áries, fazendo quadratura com Plutão em Capricórnio, né, a gente precisa tomar um certo cuidado com toda essa agressividade. Semana ela traz, apesar de ter o ascendente aqui em, em, em Virgem, né, tem uma agressividade aí por detrás desses panos muito grande, né? Até porque, como nós vamos ver agora aqui, ó, no dia 5, vocês já estão vendo que Júpiter já mostra aqui, né, avisando que já está no seu movimento estacionário, né? Então, ele entra mesmo aqui às 11h11, na casa 6. Entra retrógrado aqui
e entra em conjunção com Urano, que também está retrógrado, e a gente sabe que Urano é muito doido, né? E a Scania que te atropela, que você não consegue nem anotar a placa, você não sabe de onde veio o problema, só sabe que o problema está ali e que, enfim, precisa ser resolvido. E para fomentar mais ainda essa situação, também Júpiter faz uma quadratura com Vênus. Então, gente, o que parece novamente, são as questões da comunicação, do falar demais, né? De ser franco demais, das extravagâncias começarem a brotar no meio do caminho, né? Situações de hipocrisia, né? Uma mentira que eu estava falando antes, questões de infidelidade, que nós vamos ver inclusive aí os arcanos, que apesar de parecer aí os arcanos da semana, ai que lindo, mas o lindo é na frente, né? Só que atrás dos panos é que está o grande problema dessa semana. Tudo, as coisas vão parecer uma coisa, mas na verdade elas estão se formando de um outro jeito. Então, muito cuidado aí com desilusões, né, no amor, com as perdas financeiras, com problemas com a lei, né? É importante, porque Vênus está aqui em Leão, né? Marrenta, né? Na casa 9. Então, tomar cuidado com essas situações também vai ser muito importante, viu, gente? Já no dia 6, deixa eu colocar aqui, no dia 6, às 19h22, nós temos a entrada da lua minguante no signo de Peixes, no signo de Gêmeos, desculpe. É uma lua que está na casa 3, jubilada, né? Então, o que acontece? De qualquer forma, ela está em quadratura com o Sol e com o Mercúrio, que dessa vez, nesse momento, já está combusto, né? Em combustão aqui com o Sol. 1 grau só de diferença, ele está quase dentro, né? Do Sol, e aí dá problema mesmo. Problema de comunicação, problema de entendimento. Você fala uma coisa, o outro entende outra e vice-versa. Toma cuidado com isso, né? As atividades mentais vão estar muito enlouquecidas, muito conturbadas, né? Então, cuidado com fazer negócios, né? Cuidado com esse, não é um bom momento para fazer negócio. Cuidado com se achar aí com essa coisa da versatilidade, né? Cuidado com isso, de sentir essa flexibilidade, achar que dá para fazer, ou achar que está fazendo a coisa correta, certa, e na verdade não está, tá? Então não é um bom momento para esse tipo aí de situação. Assinar papéis, enfim, marcar coisas. Toma muito cuidado com jogar coisas fora também, papelada fora. Tem que ter análise profunda, viu, gente? Tem que caprichar, porque essa semana a coisa fica muito difícil, né? Aparentemente um luxo, né? Mas por trás muito difícil, viu? Então, vamos lá. Aí, no dia 7 de setembro, que é o dia da nossa independência, vamos botar aqui às 6 horas. Tá aí, ó. Mapinha da entrada do dia da independência. E traz aspectos bem difíceis, né? Como eu falei para vocês, Saturno aqui na casa 6 fala muito da situação da saúde, né? Da necessidade de se cuidar da saúde, que é muito importante. Netuno quadrado com a Lua, Sol quadrado com a Lua. Então, tem coisas aqui que se mostram bem difíceis mesmo para esse dia 7, né? É aquilo que eu falei para vocês, né? Estruturação. Se a gente, né, não tem aquela coisa da estruturação,
no nosso país, na nossa vida, né, as coisas tendem a ruir, né? E Saturno faz esse trabalho de pôr abaixo. E como ele está em peixes, traz ainda aquela sensação de ó, como eu sou coitadinho, ó, como eu sou sofredor, né? Como eu sou um Marte. Então vamos tomar cuidado com essas situações, não só de você sentir isso, mas também com pessoas que chegam com essa vibração de martirização, tá? É importante a gente ter esse olhar mais acentuado. Então, aqui a Lua, né, ela entra aqui, minguante, na casa 3, né, no signo de Gêmeos, onde ela fica jubilada, né? Nós vimos isso aí no dia 6. E a casa 3, ela traz aí as questões de comunicação com os países vizinhos, entendeu? Então, como é que a gente está se comunicando né? Como é que o Brasil se comunica aí com os países vizinhos? Será que isso aí a comunicação está correta? Será que essa comunicação está realmente estruturada a ponto das coisas darem certo? Ou a visão mesmo do global, né? Será que essa visão aí ela tá bacana? Ou tem muita coisa por trás dos panos aí que a gente não entende, não sabe, não vê? Então fala muito também de situações de doenças, né? Porque a Lua na casa 3, né, traz aquela conotação dos pulmões, né, e tudo que é duplo, né, nossas narinas, nossos ouvidos, nossos olhos e, lógico, né, nossos pulmões também estão no meio disso. E como é casa de Gêmeos, né, nós vemos esse alerta, né, é um alerta necessário que se precisa ter com as questões de saúde, com as questões respiratórias, com as questões mesmo de situações tensas e difíceis para esse nosso 7 de setembro, né? Além disso, sabe, pessoal, talvez muitas pessoas não tenham acesso a isso, a esse tipo de informação, né? Mas o que aparenta, sabe, nessa geopolítica aí que a gente está vendo se formar, né? Nós temos uma situação que as pessoas talvez não estejam muito focadas, que é justamente a ONU, os trabalhos de gente poderosa que parece já estar mexendo os pauzinhos para tentar dividir o nosso país. Então a gente precisa ficar, a gente precisa ficar atento à nossa vida, né? Porque nós sozinhos não fazemos nada, mas enquanto povo nós somos uma fortaleza, né? Aonde está a nossa coragem, né? É buscar nosso Marte aí, para não, senão a gente está correndo um sério risco, sabe? Do nosso país ser vilipendiado mesmo, do nosso país ser acharcado por outros países de potência, né? De grandes potências. E talvez a gente não esteja vendo isso aí. Nós estamos sendo vendidos gradativamente, pouco a pouco, e a coisa parece estar tomando um corpo maior lá fora, né? Na Europa, essas notícias já estão correndo por aí, então a gente tem que ficar de olho na nossa vida, no nosso patrimônio, nas coisas conquistadas, né, por nós, na nossa vida, para as nossas famílias, o nosso legado. É isso que Saturno também fala aqui nessa casa 6. É o legado que você deixa para aqueles que vão vir posteriormente, ou seja, seus filhos, seus netos, enfim, a sua família de uma forma geral, tá? Porque a Lua, que entrou aqui na casa 3, fala disso também, dessa coisa da família, das pessoas mais perto, né? Dos vizinhos, as pessoas que estão ali no seu entorno. Então, vamos tentar aí cuidar uns dos outros,
porque a gente não pode cuidar do mundo, né? Mas a gente pode cuidar pelo menos daqueles que estão perto de nós. Vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar aqui o nosso legado, né, para que isso seja feito, tá? Bom, então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui e vamos passar para os arcanos da semana. Ai, tá aí, ó. Olha só que alegria. Arcanos da semana, 2 de copas e deriva os amantes. Bom, gente, na verdade, o enamorado, né? É uma carta muito linda, né? Todas as cartas, obviamente, no tarô são muito lindas. Só que, como tudo, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Aqui, né, com a semana na astrologia, a gente vê isso, né? Que o primeiro impacto, a primeira imagem, é tudo ótimo, né? Mas o que vem depois, o que está por trás, é o que é o mais perigoso e é o que está acontecendo. Ou seja, a semana fala aqui de parcerias, de relacionamento, de casamento, de conhecer, de se apaixonar, né? De, enfim, casar, todo esse aspecto gostoso, né? Que existe na vida das pessoas, de estar feliz, né? Ter contentamento emocional, é muito legal. Só que por trás disso, o que é preciso ver, né? Depois de um 2 de copas, que fala, né, que traz esse palco maravilhoso, vamos para os bastidores com a carta dos amantes, que fala de escolhas. A carta dos amantes fala das escolhas, da necessidade de se fazer escolhas corretas, de se tomar cuidado antes de escolher alguma coisa, de pensar bem. Você está pensando com a cabeça ou com o coração? O que está em equilíbrio? Você está agindo por paixão cega ou você está agindo consciente das coisas que estão acontecendo na sua vida? E eu não estou falando aqui só de relacionamentos não, tá? Não estou falando só disso não. Eu estou falando de um cômputo geral na sua vida. Porque essas duas cartas, elas falam muito de desejo, de vontade, sabe? De, obviamente, também de sexo, de amor, de entrosamento, das parcerias também de negócios. Então, pessoal, sabe, é preciso tomar cuidado aí, porque é uma semana que se mostra, né, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Então, vamos tomar aí um cuidadinho, porque porque não custa nada, né, a gente tomar cuidado. Então você que está assistindo ao vídeo, por falar nisso, né, aproveita, curte, né, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, porque isso ajuda, tá? Isso aí é de bom grado, tá? De preferência, por favor. Mas quando a gente toma conta desses pequenos detalhes, quando a gente acompanha, né, esse outro lado da vida, que não é o corre-corre, não é só o trabalho o tempo todo, mas que é o lado espiritual, onde a gente também se recarrega, né, recarrega nossas baterias. Quando as pessoas têm essa vontade e assistem meus vídeos de outras pessoas que falam sobre espiritualidade também, isso aí é um sinalzinho de alerta, né? Não custa nada tomar o devido cuidado para não cair nos buracos, né? Aquela coisa de ficar só olhando, né, para cima, é o cavalo com antolhos, né? Só olha para frente atrás da cenoura. Se tiver um buraco, adeus cenoura. Então é bom que a gente olhe para o nosso panorama, né, nossa vida em volta, mas como um todo, para poder ficar alerta. E, enfim, né, gente, estou tentando fazer aí a minha parte. Mesmo que não esteja maravilhoso, até porque, né, gente, não gosto desse negócio aqui de milhão de coisas pipocando na tela, aquele bafafá, aquele burburinho todo. Não gosto, eu gosto de simplicidade. Olha, quanto mais simples você coloca o patamar da sua vida, mais feliz e mais tranquilo a gente fica, né, a gente se sente. Então, eu deixo aí para vocês um beijo enorme no coração. Fiquem com Deus. Excelente semana. Não entrem em confusão, não entrem em atrito, tá? Isso aí é o mais importante de tudo.
Tenha calma, tenha tranquilidade para fazer as coisas de vocês e sem colocar a vida em risco, tá bom? Beijo grande no coração, até semana que vem.